Legal. Patrícia Valente, que bom tê-la aqui. Obrigada, é um prazer. Eles estão juntos porque eles estão desenvolvendo um trabalho, após muito estudo, que é um curso todos os sábados, durante 4 meses, né? 4 meses. 4 meses, falando sobre constelações, estrelas e mitos. É um sábado por mês. Sim. E serão 4 sábados. E falaremos de constelações em dupla, né? Constelações, estrelas e mitos. Pois é, se um astrólogo bom, ou se um astrólogo sozinho, uno já é bom, você imagine 2, né? E hoje aqui tá uma constelação. Né? Muito bem, Patrícia, diga pra gente sobre os mitos, né? Mircea Eliade, Joseph Campbell, vários pensadores, filósofos, escritores já desenvolveram estudos a respeito do poder do mito, né? Inclusive é um livro maravilhoso do Campbell. Sim, fantástico. Na sua visão, né, diante de todo o seu estudo, qual é a importância do mito para o processo de compreensão mesmo da natureza humana? Os mitos, de acordo com os pensadores mitológicos, que falam das cosmogonias, eles remetem à humanidade ao início de tudo, ao simbolismo, ao arquétipo das origens, de onde viemos, por que estamos aqui, de uma maneira arquetípica. Então representam os mitos, falam das histórias da criação, das histórias do surgimento da humanidade, das histórias do céu. O homem sempre teve, a humanidade, um relacionamento afetivo com o céu. Em que sentido? Na medida em que o homem antigo, o homem da antiguidade, olhava para o céu, ele tinha assim que saber por que a lua sumia, por que ela voltava, isso causava temor. Isso era associado a algum deus, alguma cosmogonia, alguma história que explicasse. Eclipses tinham representatividade, até hoje tem, tinham representatividade. Então essa relação que o homem foi desenvolvendo de afetividade com o céu, nesse sentido o céu é bom, o céu é mau, ele foi transformando, foi criando um conteúdo explicativo para esses eventos, que são as cosmogonias, que são as histórias de origem. E lá, toda vez que a gente vai falar de um mito, é um movimento de diassincronia. A diassincronia é você voltar no tempo a uma história e entender os seus significados e trazer para o momento atual, e faz a sincronia. E qual é a sincronia? Você atualiza a sua vida, nós atualizamos a nossa vida, através dos arquétipos, dos estudos dos mitos. Que estão no nosso inconsciente. Exatamente, que o Jung brilhantemente desenvolveu o trabalho dele sobre isso. E os cineastas e os artistas também. Verdade. É a matéria-prima de todos nós, né? Exatamente, o mito é isso, é a matéria-prima. Mito, pensando, Kátia, que não é um mito, a fantasia, a conotação que a palavra mitologia tem hoje, o mito, como fantasia, como em verdade. Não, mito é uma coisa dos tempos primordiais, do princípio, das primevas, né, do início da humanidade. E aí foi nessa relação do homem antigo com o céu, que foi desenvolvendo as mitologias, que traz até hoje uma compreensão, facilita a nossa compreensão no plano astrológico, no estudo astrológico, associado à leitura astronômica das estrelas, entender como são as estrelas astronomicamente, o papel que elas sempre são objetos celestes, junto com o mito que se refere a cada uma dessas estrelas que pertence a uma determinada constelação. E aí a leitura na interpretação astrológica das estrelas, ela fica densa, ela fica holográfica, né? Ela deixa de ser bidimensional e parte para uma mais do que tridimensionalidade, porque você consegue fazer a leitura do mapa da pessoa, de qualquer um de nós, ou de um país, ou do momento astrológico que o mundo vive, nessa perspectiva ampla. E qual dos mitos que você consideraria importantíssimo e que pudesse realmente nos ajudar a atualizar, de maneira a compreender muito mais algum drama humano? Eu acho belíssimo o mito o mito da origem da Via Láctea, que tem a ver com o mito grego do bebê Hércules. Hércules, quando nasceu, era filha de um deus. Lucas, a gente tem essa imagem também da Via Láctea.
Heracles, ou Hércules, é filho de Zeus com uma mortal. Sim. Como acontecia com frequência, né? Alquimena. Só que Zeus, nessa época, já era casado com a deusa irmã dele, Hera. Okay. E Hera não gostou do episódio do nascimento da criança e foi atrás e sempre perseguiu Hércules para que a criança, porque existia um oráculo que dizia que ao nascer um filho de Zeus, ele tomaria o local de Deus. Essa, maravilhosa, essa mesmo, olha ela lá. Ele tomaria, exatamente. Essa criança tomaria o lugar de Zeus. Hera não deixou que o bebê nascesse, fez nascer o primo dele antes, Euristeu. E o bebê, Hércules, quando nasceu, foi perseguido. Hera mandou serpentes para o berço da criança, enfim, é toda uma história, né? E um dia a Alquimena, que era a mãe mortal desse bebê, né, que era a mãe do Hércules, ficou com medo da fúria de Hera e expôs a criança. Expor a criança era largar no tempo, ao léu, em tempo aberto, para a criança morrer. Pois como a gente vê hoje, né? Pois é, menina. Pois é. A cada dia tem um mito larga, né? Um Hérculesinho ali no caixote ao relento, na lata de lixo, enfim. E a criança estava lá exposta, Hércules estava largado na natureza. Nisso vem a deusa Hera, que para os romanos é Juno, passeando com Palas Atena, que é Minerva para os romanos. Palas Atena sabia que Hércules era filho, e ele só se tornaria imortal totalmente, porque ele era filho de um deus com uma mortal, ele era um semideus, mas não era imortal. Ele só se tornaria mortal se tomasse leite de uma deusa. E a Palas Atena conversa com ela: olha, uma criança abandonada, que pena, você não quer amamentar a criança? Hera, condoída, não sabia que era Hércules, vai amamentar a criança. Quando vai amamentar, Hércules, que era um bebê grande, né, vocês viram na imagem, um bebê grande, fortinho, Hércules vai com voracidade ao seio de Hera para mamar. E ele abocanha o seio e machuca o seio de Hera. Hera fica assustada, machucada, ela afasta a criança rapidamente. E nisso que ela afasta a criança rapidamente, jorra o leite dela pelo universo. É assim que nasce a Via Láctea. Por isso que se chama Via Láctea. Eu acho de uma poesia fantástica. É poético, maravilhoso. Aliás, todos os mitos, né? Mas que coisa. E você falando de Hera, dessa postura de Hera e dessa intermediária, né? A tia, a parteira, a amiga, que vem, você ainda tem leite. Isso hoje não é uma coisa comum. Mas eu lembro que na época da minha mãe, das avós, isso era comum. Se a mulher tinha muito leite, ela se prestava, ou emprestava o peito, o seu leite a outra criança, para uma mãe que não conseguia fazer isso por N motivos, né? E aí a gente já vê o processo de atualização todo, né? E dessa nutrição nasceu o universo. Essa é assim, nasceu a Via Láctea. A ideia é essa, dessa tentativa de alimentar, de gerar, de possibilitar a imortalidade para um ser, foi criada a Via Láctea, que é onde nós estamos. Que é a galáxia onde nós estamos. Que é o berço de estrelas. Exatamente. Que lindo. Que lindo, né? Então, quando a gente sai, né, desse egocentrismo, dessa coisa pequena que somos nós isoladamente, e olha, né, para toda essa tradição e todo esse compêndio cultural que nós trazemos, né, desde a antiguidade, a gente se engrandece mesmo, né? Mas se engrandece não só pelo que somos individualmente, mas pelo que criamos, né, em conjunto, no coletivo. E pelo que somos, da parte que somos na beleza que é o universo, que são as estrelas, que é o cosmos, como dizia o Carl Sagan, né, na beleza. Henrique, como que você interpreta uma estrela fixa no mapa astrológico? Para ela realmente ser relevante, ela tem que estar colocada em pontos estratégicos? Sim, pontos estratégicos. O ponto estratégico do mapa tem que ser relevante. Então, o primeiro passo, a gente precisa compreender o mapa natal. Sim. Né? Precisa entender aquela semente. Sim. Aí a primeira pergunta que tem que ser feita é: aquele planeta tem uma conjunção, ou seja, visualmente ele está em cima do planeta?
Né? Então, pergunta número 1, o planeta é relevante? Sim ou não? Se ele for, a estrela que está em cima é uma estrela relevante? Porque das 22 milhões de estrelas que são conhecidas, algumas têm um significado que realmente vale a pena. São cerca de 180 estrelas que têm um significado de interpretação astrológica. Qualquer estrela pode ser interpretada, mas cerca de 180 são aquelas que são realmente utilizadas. Certo. E tem algo efetivo, né, a dizer, né? Ela tem uma influência efetiva. Por incrível que pareça, Ptolomeu, quer dizer, lá no século I da nossa era, ele fez um catálogo dele de estrelas, ele fez uma associação entre a cor da estrela e a natureza planetária. Recentemente, quando começou a fazer a pesquisa de astrofísica, fazer o espectrograma, quer dizer, avaliar a cor e ver a composição física da estrela, observou-se que, por exemplo, uma estrela vermelha, que é da natureza de Marte, ela tem na sua composição ferro. Uma estrela que de repente for acinzentada, tiver chumbo na sua composição, é da natureza de Saturno. Então essas associações... que você estava dizendo, né, é da natureza de Marte. É da natureza de Marte. Né? Então, essa avaliação, vamos colocar, que foi feita sem telescópio, sem luneta, sem espectrograma, baseado, vamos assim dizer, numa tradição, mostrou-se mais tarde extremamente acertada. Sim, olha, eu estou recebendo uma outra pergunta da internauta Lília. O que vocês três acham dos 2 novos signos astrológicos recentemente incorporados no nosso horóscopo? É um A gente já respondeu essa questão, os signos são 12 e são fixos. E nós levamos em consideração como parâmetro para a análise do movimento dos astros e das constelações, os 4 pontos cardinais, que são os pontos equinociais, isso com relação à Terra, e os pontos solsticiais. É só isso que a gente tem a dizer. O Oculus não é zodiacal, que é o 13º signo. Isso porque os signos zodiacais que estão do lado deles são menores, é só isso. Se a gente pensar que o zodíaco é uma regra graduada, dividida em 12, e cada uma dessas graduações dividido em 30, que são os 30 graus, a gente percebe que não tem como esticar a regra. Não dá para fazer uma regra de 1 metro, ficar com 1,10 m. É a mesma coisa que aconteceu com Plutão, né? Que foi uma celeuma. Não, Plutão foi rebaixado, Plutão não vale mais nada, Plutão é isso, que é aquilo. Mas, olha, hoje em dia, com o aparato que a gente tem, você estava falando de Ptolomeu ali, a olho nu, fazendo todo esse registro das estrelas. Hoje em dia a gente acha um asteroide, um planetóide, muito maior que Plutão, né? Milhões. Então, o que a gente ia fazer? A gente ia inflar o sistema solar? Não. Convencionalmente, Plutão teve que ser rebaixado. Né? Mas ali toda a mitologia que ele encerra, não é? E tudo que ele traz desde a sua descoberta até a antiguidade, em termos efetivos, de compreensão dos processos de evolução da raça humana, é totalmente relevante e ele continuará agindo sobre nós. O interessante, Kátia, é que o Hades, que é o deus grego, sim, que também é chamado de Plutão, Plutão significa o rico. Uma das características desse deus, que era do panteão dos deuses gregos da época de Zeus, uma das características principais dele era ficar invisível. Ele continuava atuando no submundo não no sentido pejorativo, mas no nível inconsciente e não visível. Quando ele queria, ele se tornava invisível usando um elmo. Um elmo específico, que depois um dia ele emprestou para o Perseu matar a Medusa, era outra história. E daí você consegue entender por que o escorpião é assim, né? Ele vai, né? Põe a mala, aparece, depois ele some, depois ele aparece de novo, quando você vê, já foi, amiga, né? É isso mesmo.